Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 5 ao verso 18. Está escrito assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra, ou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Eu quero lidar hoje com esse texto sobre o tema como viver a vida com sabedoria. Como viver a vida com sabedoria. Hoje pela manhã nós expusemos o capítulo 1, versos 1 a 4. E ali nós mostramos como Deus transforma um incrédulo num crente. Como Deus transforma quem não é povo em povo seu, mas não em povo isento de lutas, de provas. Olhamos como se transforma provas em triunfo, mostrando que as provas são compatíveis com a fé cristã, que as provas, elas são variadas, que as provas são passageiras, que as provas são pedagógicas. Que o propósito de Deus em nos provar a fé é para que nós sejamos perseverantes, pacientes, maduros, não inconstantes. Mas agora nós vamos olhar um outro ângulo desta mensagem, porque na hora que você está sendo provado, você precisa de sabedoria. De sabedoria para não perder o foco, o propósito de Deus nessa prova. Sem sabedoria, ao ser provado, eu posso transformar a prova numa tentação. E em vez de tirar da prova uma lição positiva, prática para a vida, eu posso me desencaminhar e me perder, transformando algo que é bom em mal, que visa o meu bem em algo que me destrói. Então, esse texto está dividido em duas partes. Primeira parte, versos 5 a 12. Tiago vai mostrar como lidar de forma sábia com as provações. Mas nos versos 13 a 18, Tiago vai mostrar como lidar de forma sábia com as tentações. São coisas diferentes. As provações vêm de Deus.
As tentações vêm do maligno. As provações vêm para nos fortalecer. As tentações vêm para nos derrubar. As provações vêm para forjar em nós o caráter de Cristo. As tentações vêm para nos enfraquecer e nos afastar de Cristo. Portanto, irmãos, é importante, conforme o próprio presbítero orou agora há pouco, que nós estudemos a Bíblia não apenas teoricamente, não apenas para abastecer a nossa mente, ou para responder a determinadas indagações do nosso interior, mas nós devemos nos aproximar da palavra para entender que Deus, pela palavra, trabalha em nós, para nos transformar à imagem de Cristo, para atingirmos a varonilidade do varão perfeito, para alcançarmos maturidade. Nesta obra de Deus, em nos levar à maturidade, há 3 obras que Deus realiza. Primeiro, Deus trabalha por nós, nos dando salvação. Segundo, Deus trabalha em nós, nos dando santificação. Terceiro, Deus trabalha através de nós, realizando o seu serviço. É claro que nós precisamos de sabedoria para entendermos o que Deus está fazendo conosco. Às vezes, as provas vêm em termos de uma providência carrancuda, difícil, dolorosa. Precisamos de sabedoria porque Deus está provando a nossa fé, para depois de aprovados nós sermos então galardoados. Por exemplo, você nota Deus trabalhando 25 anos na vida de Abraão, antes de dar a ele o filho da promessa. Você nota Deus trabalhando na vida de José 13 anos, antes de colocá-lo no trono. Você nota Deus trabalhando 80 anos na vida de Moisés, antes de levantá-lo como grande líder que tirou o povo da escravidão. Você nota Deus tratando e trabalhando em Davi vários anos, mesmo depois de ter sido ungido rei, para que ele não fosse um Saul II, opressor. Você nota Jesus Cristo investindo 3 anos nos apóstolos, antes de que eles fossem poderosamente revestidos com o Espírito e usados poderosamente nas mãos de Deus. Deus está nos provando, nós precisamos de sabedoria. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Você pode ler o verso 5 comigo, por favor? Vamos juntos? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhes há concedido. Por que ele está dizendo se alguém necessita de sabedoria? Porque ele termina dizendo o seguinte, que você deve ter motivo de toda alegria o passar por várias provações. Aí você diz, eu não estou entendendo. Porque provação para mim não é coisa de alegria, mas de tristeza, mas de choro, mas de lamento. Como é que eu posso enfrentar provação com um grande sorriso no rosto, uma grande festa na alma? Ah, Deus, o Senhor tem que me dar sabedoria então. E notem que ele não pede para Deus força, ele não pede livramento, ele não pede alívio, ele pede sabedoria. Sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Há muitas pessoas cultas, mas tolas. Há muitas pessoas que sabem muito, mas não sabem aplicar o que sabem. Sabedoria é o melhor uso do conhecimento para os melhores fins. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, tendo a mesma perspectiva de Deus, acolhendo no coração o propósito original de Deus ao nos provar.
entender o que Deus quer fazer em nós, através de nós, diante das circunstâncias de prova, é sabedoria. Deixa eu ilustrar isso para você. Pega comigo o apóstolo Paulo. Ele queria muito ir a Roma, e ele disse isso, pediu oração, falou para a igreja que queria ir para lá, queria partilhar com os irmãos o evangelho, queria ser enviado a partir de Roma para a Espanha. Deus aparece para ele lá em Jerusalém e diz: coragem, Paulo, eu quero que você dê testemunho também em Roma, como você deu em Jerusalém. Aí ele chega em Roma, mas chega algemado, chega preso, chega encarcerado. Se ele não tivesse sabedoria, talvez ele murmurasse: ah, Deus, mas eu queria tanto vir, mas não era desse jeito. Eu planejei uma coisa, saiu outra. Eu queria uma coisa, aconteceu outra reversa. Mas porque ele tinha a sabedoria de Deus, ele nunca se considerou prisioneiro de César, mas embaixador em cadeias. E ele aproveitou as suas algemas para ser uma testemunha num lugar que, se tivesse solto, não poderia influenciar tanto. E ele diz em Filipenses: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Porque eu estou preso aqui, as igrejas estão encorajadas a pregar. Porque eu estou preso aqui, a guarda pretoriana, que era a elite da soldadesca romana, teve conhecimento do Evangelho. Porque ele estava preso, ele escreveu cartas às igrejas. Então você e eu precisamos de sabedoria quando nós estamos sendo provados. Segunda coisa, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Conhecer o caráter de Deus. Notem comigo de novo o verso 5, e eu peço para que você comigo leia outra vez esse verso. Vamos juntos? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Há três coisas acerca de Deus aqui. Primeiro, é da natureza de Deus dar. Peça a Deus. Às vezes ele não tem porque não pede. Deus é doador. Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em responder. Deus tem prazer em que seus filhos recorram a Ele. E Ele está de mãos abertas para dar. Peça a Deus e Ele dá. Segundo, notem a generosidade ilimitada de Deus. Peça a Deus que a todos dá de que maneira? Liberalmente. A quantos Deus dá liberalmente? A todos que pedem. A mão de Deus não tem colhida, os ouvidos de Deus estão fechados, o coração de Deus não está cerrado, ele está pronto. Terceiro, a colhida de Deus é garantida, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você está precisando de sabedoria? Está vivendo alguns dilemas na vida? Está em dúvida o que fazer? Não está sabendo agir em determinada situação? Dentro da sua casa, lá na sua empresa, lá na sua escola, lá no seu casamento, lá na sua família, lá nos seus relacionamentos. Está batendo cabeça? Está em dúvida? Está angustiado? Peça sabedoria. Deus é o Deus que dá. Terceira coisa, quando somos provados, nós precisamos orar com fé. Você pode ler os versos 6 a 8 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago compara aqui o homem que ora, mas duvida, a três figuras. Primeiro, as ondas do mar. Eu acho que quem mora em Vitória, essa é uma ilustração mais que simples e fácil para todo mundo entender. Só você chegar na praia e ver, onda sobe, onda desce, onda sobe, onda desce. Esse é o homem que ora, mas duvida.
Uma hora ele está lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora ele crê, outra hora ele descrê. Uma hora ele está animado, outra hora está desanimado. Uma hora ele está otimista, outra hora está pessimista. Você conhece gente assim? De zigue-zague na vida? É a pessoa que ora, mas duvida. Ora, mas não espera. Ora, mas não crê. É alguém que nunca amadurece. É alguém que nunca avança. Ele dá 5 passos para frente e 4 para trás. Como a onda do mar. Segunda figura. Tiago compara quem ora, mas duvida, como alguém que tem 2 mentes num único corpo. Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. A palavra duvidando na língua grega é muito interessante. Essa palavra na língua grega, diacrimonai, literalmente significa 2 mentes num único corpo. Você já pensou num negócio desse? 2 mentes num único corpo. Uma mente puxa para lá, outra puxa para cá. Uma crê, a outra descrê. Uma confia, a outra duvida. Uma está otimista, a outra negativa. Tiago está dizendo que essa pessoa tem uma espécie de esquizofrenia enfiada dentro dela. Ele é um ser em conflito. Quem duvida é um ser em conflito. Terceiro, Tiago compara essa pessoa que ora, mas duvida, não apenas com a onda do mar, não apenas com uma pessoa que tem 2 mentes num único corpo, mas em terceiro lugar com uma pessoa que tem 2 almas em um único corpo. Olha agora comigo, por favor, o versículo 8. Homem de ânimo dobre. Esta palavra na língua grega, dobre, literalmente significa, a palavra dipsikoi, 2 almas num único corpo. É a pessoa que não tem uma única linha, uma única direção, um único propósito, uma definição. Não, eu creio, eu confio, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus dá a quem pede, eu sei que Deus não está com a mão encolhida, eu sei que Deus não está com o ouvido fechado, eu oro e eu peço e eu sei que Deus vai me atender. Não, ele fica para lá e para cá. Qual o resultado disso? Tiago diz, 2 resultados. Primeiro, fracasso na oração. Olha comigo o versículo de número 7. Pode ler o 7 comigo? Vamos juntos? Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se você tiver 2 mentes num corpo só, 2 almas num corpo só, com uma onda do mar, embaixo em cima, sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou responder você não. Eu não vou atender a sua oração. Você vai fracassar na sua vida de oração. Sua vida de oração vai ser fracassada. Segundo resultado, inconstância espiritual. Olha o verso 8. Você pode ler o 8 comigo de novo? Vamos juntos? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Conhece crente inconstante? Inconstante. Sempre você não sabe para onde ele vai. Como é que ele vai falar, como é que ele vai agir, como é que ele vai reagir, como é que ele vai se posicionar. Ele é inconstante. Porque ele até pediu sabedoria para Deus, mas ele duvidou. Ele não sabe como agir na vida. Então, quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Quarto lugar, quando somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Olha comigo os versos 9 a 11. E aqui, irmãos, é importante entender, ele diz assim no verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que está acontecendo aqui é o seguinte: se você ler o livro todo, naqueles irmãos que estavam dispersos, tinham crentes ricos e crentes pobres materialmente. Muitos problemas naquela igreja estavam acontecendo por isso. Porque tinha alguns irmãos ricos que estavam agindo de forma errada, até na igreja, por exemplo. Tiago diz isso no capítulo 2. Imagine você a cena, está num culto público, aí chega uma pessoa toda engravatada, terno bem engomado, sapato bem engraxado, bonito anel no dedo,
Aí o dirigente do culto falou: irmão, você está tão bonito que eu quero que você sente aqui na frente. Tem um lugar especial para você aqui. Aí imagina que no mesmo culto entra um irmãozinho lá, meio maltrapilho. Aí, falou: irmão, você podia sentar assim no último banco, assim, se possível, depois do último banco? Aí Tiago diz: mas esse tipo de acepção de pessoas está errado. Depois ele vai dizer no capítulo 4 que eles estavam fazendo guerras uns contra os outros. O que motivava as guerras? Cobiça. Estavam matando uns aos outros, sabe por quê? Sede de dinheiro. E eles estavam orando, depois disso, qual o resultado? Orai, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí você vai para o capítulo 5, tinha irmãos ricos lá, sabe o que estava fazendo? Explorando os pobres, retendo fraudulentamente o salário dos pobres. Aí Tiago, nessa tensão toda que está dentro da igreja, ele diz uma coisa para os dois grupos. Primeiro, você é pobre, irmão, financeiramente? Você está passando uma magrela? Passando dificuldade? Como é que você vai fazer? Você vai ficar murmurando? A minha vida é muito ruim, muito infeliz. Olha, eu estou vivendo esse aperto todo aqui, ó. Olha o irmão lá da igreja, lá, ele ganha 10, 20 vezes mais do que eu. Está errado esse negócio. Aí você fica coração azedo, amargurado. Você nem vive. Como é que você vai fazer? Sabe o que Tiago diz para você? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Sabe o seguinte? Você vai fazer o seguinte: olha, você vai agradecer a Deus por aquilo que você tem permanentemente no céu. Sabe por quê? Se você é crente em Jesus, não importa o tamanho da casa que você mora, não importa o tipo de roupa que você veste, não importa o tipo de comida que você põe na sua mesa, se você é crente, você tem algo que é permanente no céu. Você tem uma riqueza incalculável. Glorie-se nisso. Aí Tiago diz para o rico: você é rico? Está cheio da grana? Então, varão, faz o seguinte: você vai fazer outra coisa. Você vai, meu amado irmão, se gloriar na sua insignificância. Você não é nada. Sua grana não é nada. O carro que você anda é nada. A casa que você mora é nada. Você não tem nada. O que você tem fica. Então Tiago está dizendo o seguinte: você é pobre, glorifica a Deus por aquilo que você tem permanentemente no céu. Você é rico, glorifique a Deus porque você tem coisas aqui que não são permanentes. Você precisa entender a vulnerabilidade tanto dos seus bens quanto da sua vida. E aí, chega no verso 10, ele compara o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O rico passará. E ele diz aí no verso 11: porque o sol se levanta com seu ardor, ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: para você não ser tentado nem pela pobreza, nem pela riqueza, não transformar isso em perigo para você, se você é pobre, dê graças a Deus por aquilo que você tem no céu. Se você é rico, não se agarre ao que você não tem permanentemente na terra. Precisa ter sabedoria para isso. Sem sabedoria, você vai ficar amargo com a pobreza. Sem sabedoria, você vai ficar orgulhoso pela riqueza. Então, amados, em último lugar, dessa área da questão da provação, quando somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Veja o verso 12 comigo. Você pode ler? Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor promete aos que o amam.
Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ele começou lá no verso 2 dizendo que você deve ter motivo de toda alegria ao passar pelas provas. E agora ele termina esse assunto de provas, que a partir de agora não vai falar mais de provas. Ele termina esse assunto de prova do mesmo jeito que começou. Bem-aventurado, muito feliz, o homem que suporta com paciência triunfadora a provação. Você está sendo provado? Como é que está a situação lá na sua casa? Lá no recesso do seu coração? Está sendo provado? Então, suporte com paciência triunfadora essa aprovação. A aprovação vem de Deus. Com que propósito? Amadurecer você, fortalecer você, santificar a sua vida. Sabe por quê? A aprovação vai produzir em você aprovação. Primeiro você é provado, depois você é aprovado. Mas ninguém é aprovado sem primeiro ser provado. Então note isso, não dá para pular estágio de amadurecimento na vida cristã. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém se torna maduro na fé lendo um bom volume de teologia. Você pode ler e deve ler, mas você não é um crente maduro porque lê um livro de teologia. Deus leva você à prova, e quando Deus prova, não é para reprovar, é para aprovar. E só depois que você é provado, e depois da prova aprovado, é que você então recebe a recompensa, a coroa da vida. Então notem isso, queridos. Se você está sendo provado, olha para a recompensa. Qual é a recompensa? A coroa da vida. Como é que você chega lá? Sendo provado. Com que finalidade? Para ser aprovado. É preciso ter para isso sabedoria. Bom, dito isso, vamos ao segundo e último ponto da mensagem, que agora Tiago muda o disco, muda a ênfase, e agora ele vai tratar como ter sabedoria para lidar com tentações. Com tentações. Versículos 13 a 18. Irmãos queridos, uma pessoa paciente, ela é madura para lidar com as provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Como é que você vai lidar de maneira sábia com as tentações? E eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder não, porque eu já sei a resposta. Você está sendo tentado? Porque se você não está sendo tentado, é provável que você não seja filho de Adão. É claro que as tentações variam, de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de circunstância para circunstância. Há pessoas que são mais tentadas numa área que noutras. Há pessoas que são fortes na área de dinheiro. Você pode botar a quantidade de dinheiro perto dela, ela pode estar passando dificuldade, não pega um centavo. Não é dela, não pega. Mas há pessoas que são muito vulneráveis na área sexual. Há outras que são vulneráveis na área de vaidade. Há outras que são vulneráveis na área de poder. Como é que você lida com a tentação? Vitoriosamente. Tiago nos dá aqui 3 princípios e eu quero partilhá-los com você. Primeiro, olhe para a frente e considere o julgamento de Deus. Então vamos ver isso. A partir do verso 13 a 16. Tiago diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então preste atenção nisso, não culpe Deus pela tentação, não culpe Deus, Ele é absolutamente santo,
para ser tentado, e Ele é absolutamente amoroso para tentar. Deus prova, Deus não tenta. A prova é para santificar, a tentação é para derrubar. E eu vou ilustrar isso. A tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de uma maneira errada. Porque ser tentado não é pecado, pecado é cair nela. Por exemplo, passar numa prova é coisa boa, mas colar para passar na prova é cair na tentação. Segundo, dormir é uma coisa normal, mas preguiça, indolência, cair na tentação. Por exemplo, comer é uma delícia, mas glutonaria é cair na tentação. Sexo é uma bênção de Deus, mas praticado antes do casamento e fora do casamento é cair na tentação. Então, uma coisa que é em si boa, se usada de maneira errada, com propósito errado, pode se transformar numa tentação. E aí, eu gostaria que você olhasse comigo que Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo em 4 estágios. Primeiro estágio, olha comigo o verso 14. Você pode ler o 14? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele fala aqui da cobiça ou do desejo. O desejo de satisfazer, desejar satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. O desejo em si não é pecado. O pecado é tentar satisfazer esse desejo fora da vontade de Deus. É a cobiça. Aí vem o que? O engano. Segundo estágio, o engano. E você nota comigo, no verso 14, que Tiago vai usar 2 figuras. A primeira figura é a figura do pescador. Quando esta o atrai. Aliás, essa figura, desculpa, não é do pescador, ela é do caçador. Depois vem atrai e seduz. A palavra atrai aqui é a ideia da arapuca. Quem já foi criança e brincou de arapuca? Aliás, não é brincadeira, não é coisa séria. Você ceva o passarinho, depois você bota lá um negócio bem apetitoso, bota uma armadilha. O coitadinho vai achando que vai encontrar algo bom para ele, quando ele belisca, arapuca o pega. Assim é o pecado. Pecado é uma arapuca do diabo. O diabo mostra o pecado para você colorido, saboroso, atraente, sem riscos. Vai ser uma beleza. Você vai gostar, vai te fazer bem. Quando você vai nessa intenção de usufruir, você é pego. Você foi atraído para uma armadilha, para uma arapuca, para um laço. Essa é a figura que ele usa. Mas no versículo 14 ele usa uma outra figura, notem comigo, quando esta o atrai e seduz. A palavra seduz vem da língua grega de anzol. Agora é a linguagem do pescador. Quando você põe uma isca no anzol e joga na água, quando o peixe vê a isca, ele diz, achei alimento, achei coisa boa, achei algo que vai me suprir. Só que por trás dessa isca tem um anzol mortífero. O que esse texto está dizendo é que Satanás usa o pecado como uma isca. O pecado é uma fraude. Ele é um anzol de morte. E eu fico imaginando, só com você, se Ló pudesse entender que armar as tendas para as bandas de Sodoma custasse o preço que custou para ele, a morte da sua mulher, a destruição da sua vida, de ter relação com as próprias filhas e ser pai dos seus próprios netos, e gerar aqueles que haveriam de ser inimigos históricos do povo de Deus, ele jamais teria armado tendas para Sodoma. Pense comigo, se Davi pudesse antecipadamente entender todas as
os desdobramentos, as tragédias que desabaram sobre a sua família, pelo fato de ele ter ido para a cama com Batseba, ele jamais teria feito isso. Pense comigo numa pessoa que está chafurdada no último grau de dependência química das drogas. Se ele tivesse entendimento para onde levaria ele o primeiro trago, a primeira dose, a primeira picada, a primeira cheirada, ele jamais teria entrado por esse caminho. Pense comigo nos políticos de Brasília. Se eles tivessem percebido que o nome deles ia para a rua, para a imprensa, para os ouvidos da história, que o dinheiro que eles roubou teria que ser devolvido aos cofres públicos, eles jamais teriam feito isso. O pecado é assim, ele atrai, ele seduz, é o engano. Mas aí você nota que Tiago muda de figura. Ele deixa a figura da armadilha do passarinho, ele deixa a figura do anzol do peixe, para usar a figura do nascimento de um bebê maldito, chamado pecado. Olha o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E agora, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. O que Tiago está dando aqui? A genealogia do pecado. Vejamos, a morte é a avó da cobiça, o pecado é o filho da morte, a cobiça é a neta da morte. O salário do pecado é a morte. Então preste atenção nisso. Você quer lidar de forma sábia com a tentação? Olhe para frente e entenda o que é o julgamento de Deus. Segundo, você quer lidar vitoriosamente com a tentação? Olhe ao redor e considere a bondade de Deus. Olha o verso 17 comigo, você pode ler? Vamos juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por que Tiago está dizendo isso, irmãos? Toda vez que um crente é tentado, Satanás sussurra no ouvido dele assim: você está sendo injustiçado, você merece mais. Não, sua vida está muito ruim, você tem potencial para muito mais. Será que Deus é bom mesmo? Não foi assim que ele se aproximou de Eva? Que isso, Eva? Esse jardim aqui, isso é muito pequeno para você. A vida está pulsando é lá do outro lado desse jardim. Deus está limitando você, Eva. Se você comer desse fruto que Deus falou para você não comer, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igualzinho a Deus. Deus está sendo muito rigoroso com você, botando você nisso aqui. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Tinha tudo em casa, o pai, o irmão, pão com fartura, servos. Não, mas a vida não está aqui, a alegria não está aqui, a vida plena não está aqui, eu quero sair daqui. Então preste bem atenção. Quando você for tentado, pare para pensar o seguinte: Deus é bom. O diabo está buzinando no seu ouvido que Deus não é bom, você está passando por uma situação difícil, que Ele não está socorrendo você, que Ele não ama você, você está passando dificuldade, aflição, necessidade. Para de dar ouvidos à voz do tentador, saiba disso, Deus é bom. Toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Aí você diz: bom, mas eu sei que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, mas o que eu tenho aqui é um espinho na carne. E aí? Como é que eu vou falar com a enfermidade? É um trem bom para mim, para falar como mineiro. Aí Paulo diz o seguinte: esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás para me esbofetear.
Sabe para quê? Para que eu não me ensoberbeça. E aí sabe o que você entende? Que o que está por trás do espinho na carne não é Satanás. Quem está por trás do espinho na carne é Deus. É Deus. Sabe por quê? Satanás tem muito interesse que você seja orgulhoso, soberbo, altivo, pavão, peito estufado, arrogante. Aí Satanás pega o seu sofrimento, esbofeteia você, e você diz o seguinte: eu estou sendo esbofeteado mesmo. Mas o projeto de Deus é bom, para que eu não me ensoberbeça. Até a providência carrancuda tem uma face sorridente. Aí sabe o que o texto diz? Que a bondade de Deus, as boas-dades de Deus são constantes. Olha, por favor, o versículo 17 ainda, um detalhe. Toda boa-dade, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Essa ideia descendo na língua grega tem a ideia de descendo e descendo e descendo e descendo e descendo e continua descendo continuamente. Deus não é bom num dia e mal no outro. Deus não é bom hoje e amanhã não é. Deus é bom continuamente, até quando você é provado. Terceiro, louvado seja Deus. Olha aí comigo, nesse versículo 17 ainda. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Sabe o que significa isso, irmãos? Eu não sei quanto a vocês, já pensei que são mais crentes do que eu. Mas tem dia que eu amanheço assim com um nó na garganta, uma dor na alma. Ou nunca acontece isso com vocês? Se eu dependesse dos meus sentimentos nesse dia, sabe o que eu ia pensar? Ah, meu Deus, o senhor não me ama, não. Se eu não fosse de convicção reformada calvinista, falar: ah, meu Deus, eu vou até perder a salvação hoje, porque o negócio está bravo do meu lado. Deixa eu dizer para você, na hora que você está no maior vale da vida, que você está com o coração vazio de sentimentos, o amor de Deus por você não mudou uma vírgula. Você mudou, Deus não. Ele é o mesmo, bom do mesmo jeito, amoroso do mesmo jeito, cuidadoso do mesmo jeito, fiel do mesmo jeito. Ele nunca deixou de sustentar você em seus braços eternos. Louvado seja Deus, porque o Senhor não muda. Eu não sou consumido. Mas eu quero terminar. Último ponto: como é que você lida com a tentação? Olhe para dentro e considere a natureza divina em você. Olha o verso 18. Vamos ler juntos? Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando você estiver sendo tentado, irmão, passando por uma luta, exprimido, emparedado, encurralado, por circunstâncias, sentimentos, entenda isso: você nasceu de novo, você é nova criatura, você é filho de Deus, você é ovelha de Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, você nasceu outra vez da divina semente. De que maneira? Segundo o querer de Deus. Não foi porque você é melhor que os outros, não foi porque você é mais inteligente que ninguém, você é mais santo que ninguém. Deus quis isso e fez isso na sua vida. É um novo nascimento do alto, de cima, do Espírito de Deus. Você agora é coparticipante da natureza divina. Você experimentou uma mudança profunda gerada pelo Espírito Santo dentro de você, através da palavra de Deus. E você agora é primícia das criaturas de Deus. Quando você entende isso, querido,
então você lida vitoriosamente com as tentações. Essas verdades precisam estar acesas no seu coração, na sua mente, para que você não caia em tentação. Vamos orar? Curva sua fronte, por favor. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade. Ela é viva. Ela é poderosa. E o que nós te pedimos nesta noite é que o teu Espírito, que a inspirou, nos ilumine, nos dando graça para que ela seja aplicada na nossa vida. Nós não queremos ser apenas ouvintes, precisamos ser praticantes da tua palavra. Então, Deus, aqui estão pessoas a quem tu amas, que estão sendo provadas, outras estão sendo tentadas. Há perigos, há riscos, há ameaças, há sutilezas, há armadilhas, arapucas, anzóis, redes, laços, ardis. Livra o nosso pé da queda, Deus. Livra-nos de cair em tentação. Livra-nos do maligno. Livra-nos da cobiça. Em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo. Santifica a vida do teu povo. Fortalece o teu povo. Dê sabedoria ao teu povo. Dê vitória ao teu povo. Levanta os olhos da tua igreja para entendermos qual é a nossa recompensa. Qual é o teu caráter? E quem nós somos em Cristo Jesus. E alegra o nosso coração nesta noite. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.